Senadores aprovam projetos para ampliar proteção às crianças e adolescentes. Comissão de Direitos Humanos vai debater a audiência de custódia no Brasil. E relatório sobre medida provisória que permite relicitação de contratos pode ser votada hoje em comissão mista. Olá, bom dia. E começamos esta edição com a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. O primeiro item na pauta da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é o projeto que disciplina a comercialização, estocagem, processamento, industrialização, acondicionamento e trânsito de produtos agropecuários, derivados e subprodutos. Também estão previstas sabatinas de embaixadores. Renato Mosca de Souza para a Eslovênia, Paulo César Meira de Vasconcelos para Israel, Colbert Soares Pinto Júnior para a Zâmbia e Fernando Luiz Lemos Igreja para os Emirados Árabes Unidos. A Comissão Mista da Medida Provisória 752 se reúne para examinar o relatório final dos trabalhos. A MP propõe a prorrogação e a relicitação de contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. O objetivo seria viabilizar a realização de novos investimentos em concessões existentes no setor de transporte. A audiência de custódia no Brasil será debatido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O plenário aprovou nesta quarta 2 projetos para proteger crianças e adolescentes. O primeiro restringe o depoimento à polícia e à justiça, seja como vítimas ou testemunhas. O segundo dá prioridade ao julgamento de processos por alienação parental. O plenário aprovou uma lei com regras para garantir os direitos de crianças e adolescentes envolvidas em situação de violência, seja como vítima ou como testemunha. A ideia é ter certeza de que os direitos e a integridade dos jovens estejam preservados na apuração do caso. A criança é um ser em formação, então ela não pode estar exposta porque ela já está traumatizada, né, por conta do que sofreu. E ela vai estar exposta para testemunhar como uma pessoa adulta. Isso é muito sério, vai implicar no psicológico dela para o resto da vida. Entre as regras aprovadas, por exemplo, está a determinação de que uma criança ou adolescente não deve ter contato com a pessoa acusada dos crimes durante o depoimento ou a escuta especializada. A regra se estende a qualquer pessoa que possa representar uma ameaça ou um constrangimento. Estamos oferecendo condições para que o sofrimento seja diminuído e que a justiça tenha a possibilidade de melhor avaliar os casos e cumprir o seu papel. Pelo texto, um segundo depoimento também não deve ser permitido, a não ser que a autoridade competente consiga explicar por que ele seria indispensável. Ainda assim, para acontecer, precisa da concordância do menor de idade ou do advogado. É a proteção das nossas crianças frente à violência. A criança que é violada fica sendo repetidamente violada a cada depoimento que dá. Com esse mecanismo de proteção, nós vamos fazer com que as nossas crianças sejam protegidas e, ao mesmo tempo, o depoimento que ela dá vai servir para todas as instâncias do processo. Os senadores também aprovaram um projeto sobre alienação parental, que é quando um familiar tenta fazer com que a criança repudie ou o pai ou a mãe. Pelo texto, os processos da vara da família com uma acusação de alienação parental devem ter prioridade. Isso traz sequelas enormes a essas crianças, um distúrbio psicológico. E, no entanto, essas ações ficam sendo procrastinadas durante anos e anos na justiça. De tanto que um fala mal do outro, a criança acaba tendo uma relação absolutamente perturbada com um dos pais. Por essa razão, defende-se que os processos envolvendo esse tipo de acusação, eles tenham prioridade de tramitação. O Senado aprovou ainda um projeto que cria a curatela compartilhada. A regra funciona como uma guarda compartilhada, só que para pessoas maiores de 18 anos e com algum tipo de deficiência física grave ou mental. Pela regra atual, somente uma pessoa pode cuidar do incapaz.
O texto aprovado pelo Senado prevê que curadores vão poder dividir essa responsabilidade. O plenário também mudou as atribuições da Comissão de Transparência e Governança Pública do Senado. A partir de agora, ela também terá o papel de fiscalizar as contas públicas e atuar na defesa do consumidor. Até então, quem tinha esse papel era a Comissão de Meio Ambiente, que a partir de agora vai cuidar exclusivamente do tema ambiental. O impacto nas exportações brasileiras de carnes, provocado pela repercussão negativa da Operação Carne Fraca, foi tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. Representantes do governo federal destacaram a importância do setor para a economia brasileira. O representante do Ministério da Agricultura apresentou os números da produção de carne no Brasil. 25 milhões de toneladas ano, somadas às carnes bovina, suína e de aves. Uma injeção anual de 137 bilhões de reais na economia, com destaque para as exportações. 21% da nossa produção de carne bovina exportada, 33% de aves e 19% da suinocultura. Aqui nós já começamos a destacar a importância das exportações para esse setor. E destacou que a carne brasileira hoje está presente em mais de 160 países. Cada 4 quilos comercializados no mundo, 1 quilo de carne saiu do Brasil. O representante do Ministério da Indústria e Comércio minimizou o impacto dos frigoríficos investigados na Operação Carne Fraca no volume total das exportações de carnes brasileiras, que ocupam hoje o 4º lugar em nossa pauta de exportações. Tivemos 205 exportadores o ano passado. Esses 205 responsáveis por esses 14 bilhões de exportação, entre os 21 frigoríficos investigados, apenas 4 registraram exportação em 2016 no valor de 124 milhões, então uma participação de 0,9% na exportação nacional apenas. A primeira previsão do ministro era que nós íamos ter uma perda média de 1 bilhão e 500 milhões de dólares por ano, mas eu acho que, como houve uma ação muito efetiva e rápida do ministro da Agricultura, isso foi minimizado. De fato, são mais de 4 mil plantas, 21 envolvidas, mas quem recebeu as primeiras notícias parecia que todo o sistema estava contaminado. O que a Polícia Federal fez e está fazendo não é nada mais, na nossa avaliação, de que colocando para nós um pouco daquilo que nós sabemos que acontece há muito tempo, infelizmente. Não é por muitos também, felizmente. É por uma grande minoria que a gente sabe que tem acontecido. Porém, essa minoria vem deturpar toda uma cadeia que vem ao longo de muitos anos sendo construída. A Comissão de Agricultura fez um debate sobre um projeto do senador Wellington Fagundes para mudar procedimentos nos processos de reforma agrária. Os convidados lembraram que alguns pontos do PLS 734 de 2015 já estão incluídos na medida provisória 759, que tem prioridade de tramitação no Congresso Nacional. Um dos pontos do texto é o que permite aos assentados bancarem as despesas com estudos técnicos para a demarcação das terras. O representante do Instituto Nacional de Reforma Agrária afirmou que o INCRA já adota esse critério, mas que uma lei pode reforçar a norma. Houve um óbice legal para que o INCRA recebesse as peças técnicas dos assentados, produzidas por eles ou por quem quer que seja, desde que um técnico habilitado, como, aliás, é uma obrigação de todos, inclusive do próprio INCRA. A representante da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura destacou as dificuldades financeiras dos assentados. A demarcação e topografia onerosa, ela acaba sendo, sim, uma despesa a mais para os trabalhadores assentados. Num momento em que, muitas vezes, eles podem não dispor desse recurso, porque o assentamento ainda não está consolidado. Hoje nós temos situações que poderiam estar muito bem resolvidas, que esses pequenos produtores poderiam estar tendo acesso ao crédito, e devido às filigranas das leis, dos regulamentos, das portarias, esse cipual de legislação, ora municipal, estadual, federal, cria embaraços que fica quase impossível da gente conseguir regularizar algum pedaço de terra. Rapidez e precisão da informação são as marcas da nova página de notícias do Senado na internet, o Senado Notícias. O portal reúne em um só local conteúdo de vídeo, áudio, texto e imagem das atividades do Senado.
Confira na matéria do repórter Maurício Miller, da Agência Senado. O Júlio filma, a Carla entra ao vivo com as notícias das comissões e a Dinalva atualiza o que ficou decidido na presidência. Muito obrigado a você que acompanha a Rádio Senado. No estúdio da rádio, tudo pronto para mais um boletim. O ritmo também é corrido na agência de notícias. Divulgar a informação correta e com rapidez é a prioridade daqui. Todo esse conteúdo vai para os diferentes veículos de comunicação do Senado: TV, rádio, agência e jornal. Mas o material também abastece a página de notícias do Senado na internet, que a partir de agora ganha um novo nome, se torna mais acessível e interativa. A integração entre os veículos é a marca do Senado Notícias. O Senado Notícias espelha todo o esforço de integração que é feito diariamente nos veículos de comunicação do Senado, para que a gente possa oferecer ao cidadão uma informação correta da maneira mais ágil. Isso se chama sinergia, sinergia no trabalho. Então, quando todos estão juntos com o mesmo objetivo, tudo sai melhor, especialmente a transparência na informação que chega à sociedade. A página ficou mais moderna e dinâmica. Dependendo do dia e das matérias, o visual pode ser totalmente remodelado. Nós somos ciosos da responsabilidade de entregar a informação correta e a informação bem explicada ao cidadão. Esse é o grande esforço que a gente tem feito nos últimos tempos. O Senado Multimídia também ganha destaque. É uma ferramenta importante para quem acompanha os trabalhos dos senadores. Com ela, qualquer pessoa pode acessar notas taquigráficas, discursos e debates no plenário e nas comissões. O material pode ser facilmente editado, baixado e compartilhado. O cidadão, a partir de agora, vai procurar num único lugar informações em texto, em áudio, em vídeo, nas mídias sociais e íntegras das comissões do plenário, ou seja, as falas dos senadores e a taquigrafia correspondente. A pessoa vai conhecer o que está acontecendo no Senado com a maior agilidade, que é a razão de existir da comunicação do Senado Federal. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui na programação nos boletins do Senado Agora. Lembramos que está marcada para as 11 horas a sessão do Senado desta quinta-feira. Até a próxima.